Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui em São Paulo com o Renoir. Renoir é gestor de um fundo, de um family office. E eu trouxe ele aqui hoje para bater um papo com vocês um pouco aí sobre o mercado e sobre a economia atual. Renoir. Legal. Bom, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Muito legal te encontrar aqui. Inclusive a gente se conheceu por causa do Close Friends, né? Mais um detalhe. O Renato tem um Close Friends sensacional. Um conteúdo muito bom. Fico muitas feliz aulas que esteja lá. gostando. Bom, eu acho que a economia aqui no Brasil, ela já está num processo de revisão de expectativas, né? Todo mundo começa, eu até brinquei no meu podcast, né? Que todo economista começa todo ano dizendo que o Brasil vai crescer 3%. E aí, de repente, o negócio vira 2, 2,5, aí daí da 2,5 vai para 2, aí agora já estamos falando em 1,5, né? Então a gente está vendo já um período aí de revisão de expectativas, né, na economia local, mas o que eu vejo é que a economia local deve continuar crescendo, né? Eu acho que a gente saiu de uma crise muito severa, ainda está se recuperando disso, ainda não está longe, aliás, né? Como a gente gosta até de falar lá no Close Friends, né? A gente ainda está no começo do ciclo de negócio, né? Na fase de recuperação do ciclo de negócio. E nessa fase, é uma fase que assim, começa lento, mas o importante é a consistência, né? E o Brasil está num caminho aí de alguma consistência na retomada e deve acelerar, talvez demore um pouco mais, mas deve acelerar ao longo do tempo. O problema é que agora a gente está enfrentando aí uma incerteza global, né, a respeito da atividade no mundo com o coronavírus, né, que na verdade é um choque, né, a economia ela está sempre sujeita, né, a choques externos que não são econômicos, né, que são às vezes naturais, por exemplo, terremoto, tsunami, tufão, furacão, etc. E às vezes são de natureza, assim, digamos, sanitária, né? Tipo coronavírus. Recentemente também teve a gripe africana, que basicamente acabou com os rebanhos de porcos na China. Então a economia está sujeita a eventos externos que são, digamos, naturais, né? Às vezes também sociais e políticos, que não são do campo, digamos, puramente econômico, né? Mas que afetam a atividade econômica, né? Eu acho que você não... Eu já vi você falando não tão bem dele, o Nassim Taleb coloca isso como cisne negro, né? Não, a questão mais do Taleb é o seguinte, eu acho que ele escreveu um livro excelente, que é o Dynamic Hedging, que aliás foi um livro que eu li, gostei muito e me ensinou uma geração inteira de traders aí a operar opções. Nesse livro é um livro muito bom, muito matemático, muito bacana. Até tá na hora de ler ele de novo, eu acho. Mas depois disso ele começou a escrever livros mais, digamos, de divulgação, né? Pseudociência, né? Que eu chamo de pseudociência, que assim, não é uma coisa... A matemática que ele tá usando ali é uma simplificação muito grande da realidade e geralmente ele escreve uns papers bem curtos, assim. Bem repetitivo também. Bem repetitivo, e ele acabou se especializando em falar que eventos improváveis acontecem. Mas voltando um pouco agora pro coronavírus, só para você que já tem mais tempo de mercado, já viu outros choques desses que você falou acontecer. Sim. A gente falou aqui que a economia interna ainda tem muito para crescer, né? Sim. Basicamente. Então, para falar para os novos investidores é que não é porque tomou uma porrada ontem, né? Primeira queda da bolsa, que é para desanimar. Não, na verdade acho que é o seguinte, a bolsa ontem teve um comportamento, e hoje aliás já abriu, né, o futuro, e o que está acontecendo é o seguinte, quando você tem um choque, digamos, você tem lá um conjunto, né, de coisas, né, a realidade é um conjunto, né, esse conjunto, no nosso caso, estava assim, olha, a economia vai melhorar aqui, o externo está indo muito bem, né, então as expectativas todas estavam numa direção muito positiva, né? Certo. E é natural as expectativas, né, estarem
Quando as coisas estão indo bem, as expectativas tendem a melhorar. Quando as coisas estão indo mal, elas tendem a piorar. E a gente estava num momento em que as expectativas estavam melhorando, por causa disso o preço dos ativos estava aumentando. Então a gente passou por um período em que as expectativas estavam reforçando a dinâmica de preço de ativos, que acabavam reforçando a dinâmica de expectativas mais positivas. Então esse é um ciclo virtuoso, né? E por outro lado, isso ajuda a alimentar a economia, porque as pessoas se sentem mais confiantes, mais seguras, consomem mais, investem mais. Então a gente estava num ciclo virtuoso aí em relação a expectativas, preços e atividade econômica, né? Essas três coisas estavam andando na mesma marcha e uma reforça a outra, né? Agora, o que a gente está vendo, na verdade, é uma reversão um pouco dessa dinâmica, né? Então, o que aconteceu? Teve um choque na China com o coronavírus. Inicialmente, o mercado meio que ignorou isso, falando, olha, isso é um negócio que está restrito à China. A China, por um período, negou, mais ou menos, mas logo depois eles colocaram uma cidade inteira em quarentena. Outros países tomaram medidas, né, para fazer com que tivesse uma contenção do vírus, mas recentemente a gente começou a ver que essa contenção não funcionou. Pelo que eu converso com médicos e tal, esse é um vírus normal, de gripe, como se fosse uma gripe qualquer, né? Você tem sintomas respiratórios, mas ele é mais eficiente na transmissão. E isso está provado, porque todas essas medidas, né, não foram capazes de evitar que o vírus se espalhasse pelo mundo. Então o vírus está se espalhando e as medidas sanitárias que estão sendo colocadas, né, com fechamento de fábrica, isolamento, etc., acabam por diminuir a atividade. Então é um choque que contrai a atividade, contrai a produção, né? Tem aí um risco, porque, por exemplo, você não vai consumir menos café, você não vai consumir menos, sei lá, telefone ou, enfim, serviços, tal, você não vai consumir menos. Então pode ser que alguns desses produtos, né, e serviços acabem ficando mais caros porque os insumos não existem, né? Então oferta e demanda, né? Se tem loja, por exemplo, já em São Paulo, que o cara importa da China e não tem produto. Então pode ter um choque aí de inflação. Eu acho que é um choque temporário, se tiver ele é temporário. Então não é um negócio, por exemplo, que você fala, os bancos centrais vão ter que subir juros. Eu não acho isso. Eu acho que, na verdade, os bancos centrais vão manter os níveis de juros relativamente baixos, nesses patamares que a gente está vendo aí no mundo, em função de se acreditar, pelo menos por enquanto, que se tiver um choque, ele vai ser temporário, vai se dissipar ao longo do tempo, à medida que o vírus se dissipe também. E vale lembrar, como você falou, eu já vi isso antes, né? Já teve, quem acompanhou, já teve o H1N1, já teve outros vírus, né? Talvez não tão eficientes quanto esse na transmissão, mas aparentemente esse vírus mata menos. Quem vai morrer com isso é quem já ia morrer de gripe, né? Ele só idades mais avançadas, né? Idade mais avançada e criança pequena. Mas você que está em boa saúde e tudo, você vai se alimentar bem, vai tomar líquido, né? Vai ficar uns dias em casa, diminuir seu ritmo e vai melhorar. O problema é realmente essa questão de que as medidas sanitárias, né, fazem com que acabe prejudicando a produção de certos bens e serviços, e isso pode causar aí uma recessão. E agora, em relação aos ativos brasileiros, eu acho que, por exemplo, as ações tal, de empresas ligadas ao mercado interno deveriam sofrer menos do que as ligadas ao mercado externo, né? Tem alguns setores, né, que no Brasil não acho que vão parar, tipo incorporação, o setor mesmo de consumo discricionário, né? Tem algumas coisas aí que acho que podem continuar crescendo e as empresas vão continuar se valorizando. O que eu tenho dito sempre, inclusive no Close Friends e tudo, não tentar pegar a faca caindo. O mercado que está acontecendo, o mercado tinha lá um nível de equilíbrio, digamos que o mercado estava num certo equilíbrio ali, né? Para cima, para baixo, né? O equilíbrio ele é dinâmico, né? Ele estava até meio lateral, tudo. Só que acontece, quando você tem uma revisão de expectativas e econômicas e tudo, aqueles preços que a gente achava lá no começo do ano,
que ia chegar, pode ser que não chegue. Quando você fala caiu e agora está simétrico, para saber se está simétrico ou não, você teria que saber qual é o preço que vai chegar. Só que a gente não sabe mais. Os preços têm todos que ser revistos. Porque está na hora de todo mundo revisitar os modelos das empresas e refazer as projeções, e aí a gente vai saber onde é que vai parar isso. Por isso que nesse momento eu prefiro não fazer muita nada. Coisa. Prefiro manter a calma. Se você tem uma exposição muito grande em bolsa, eu recomendo você diminuir sua exposição em bolsa. Tem maneiras de fazer isso via opções, que agora está um pouco mais caro porque a volatilidade implícita está um pouco mais alta, ou vendendo, por exemplo, o BOVA11, o Small 11, né, que são os ETFs, com que objetivo? De reduzir um pouco o beta da sua carteira, né? Então, quando você reduz um pouco o beta da sua carteira, você reduz o risco que você está correndo na sua carteira. E você pode aí esperar, porque o que eu falo sempre é o seguinte, a gente gosta de ver o mercado, quando é que o mercado vai, isso é até uma coisa boa para a gente discutir, quando é que o mercado, né, vai ter atingido um novo equilíbrio? Quando a gente começar a ver diferenciação. Então tem uma companhia ruim e uma boa, ontem elas caíram mais ou menos a mesma coisa, né? Então não teve muita diferenciação, e a gente gosta de ver o que? Diferenciação. Essa empresa aqui boa. Essa empresa boa está caindo mesmo que uma empresa ruim, é porque o mercado perdeu perdeu um pouco a referência. Então, quando é que a gente vai chegar a um momento que vai olhar e vai falar, não, beleza, isso aqui está mais ou menos equilibrado. Quando o mercado parar de cair, né, ele começar ali a dar sinais de que vai se equilibrar num novo nível e a gente começar a ver diferenciação. Então, nesses dias, você olha assim por setor, tem que olhar por setor. Bancos. Um banco caiu 5, o outro caiu 4,5, o outro caiu 6. Em média, sei lá, os bancos caíram, sei lá, 5, 6%. Estou dando números para dar um exemplo, né? Média caiu 5, 6%. Isso não é diferenciação. Todo mundo caiu mais ou menos a mesma coisa. Quando você vai ver a diferenciação? Um banco subiu e outro caiu. Aí é diferenciação. Por enquanto a gente está vendo a correlação dentro dos setores indo para um. Então tá todo mundo dentro do mesmo setor caindo mais ou menos a mesma coisa. Isso não é diferenciação. E é nesses momentos que eu acho que não faz sentido fazer muita coisa. Se você comprar nesse momento, pode ser que você se dê bem? Pode. Mas as chances são de que você se dê mal ou que você sofra muito até se dar bem. E esse é um negócio que o investidor, especialmente o novato, não está acostumado, porque ele só vê o mercado subir. Só vê o mercado subir. Né? Só ganhou dinheiro até agora, né? Só ganhou dinheiro. E foi relativamente fácil. Se você olhar, né? Se você comprou praticamente qualquer empresa, ela subiu. Então, a dica é realmente olhe para os setores, veja se os setores estão tendo diferenciação entre empresas dentro do mesmo setor. E diferenciação real é quando tem uma empresa caindo e outra subindo. Aí é diferenciação. Quando tem uma caindo 4,5 e outra caindo 5, não é diferenciação. E esse momento é de a gente ter mais cuidado e ter mais olhar para o mercado, né? Olhar com o mercado com os seguintes olhos. Daqui a 5 anos, qual vai ter sido o impacto disso aqui? Vai ser só mais uma queda no gráfico. Pode ser. Digo Pode assim, ser. Se você está numa empresa boa, as chances são de que vai ser. Né? Que as empresas boas vão se recuperar. Agora, empresa, por exemplo, tem muita gente que gosta agora do setor de proteína animal. E esse setor, toda vez que tem uma desaceleração global, ele sofre, porque a queda no preço das commodities faz com que ele sofra. A verdade é essa, que commodities em geral tende a cair em períodos de desaceleração do crescimento global. Isso inclui empresas queridinhas do mercado hoje, Prio, Enaut, etc. Tem empresa que não é tão queridinha, mas que sinceramente está barato, que é a empresa do setor elétrico. Tem que olhar essas empresas com mais calma, entendeu? Acho que faz sentido olhar. Tem as empresas mesmo de incorporação, bancos. Eu gosto bastante de bancos disruptivos, né? Tipo o Banco Pan, BID, né? Banco Inter. Acho que é legal. E tem outra coisa que ninguém está falando, que acho legal a gente comentar, que é o seguinte, quando tem um IPO, não tem dinheiro que é criado, tem dinheiro novo, criado do nada. Alguém tem que desalocar de
de uma empresa para comprar outra. Então, o que eu digo sempre é o seguinte, olha os setores aí, tem vários setores que tem vários IPOs aí no pipeline. O que vai acontecer? Essa empresa que você está aí hoje, comprada e achando maravilhoso, talvez essa empresa continue maravilhosa, mas vai cair. Por quê? Porque o gestor que vai entrar no IPO tem que desalocar de algum lugar. Vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Ontem eu vi uma conta que é um ballpark, né? É um ballpark do Pedro Cerise, né? E foi o seguinte, ó, as pessoas físicas colocaram mais ou menos 34 bilhões na bolsa. Perderam em média, sei lá, 10%. Será que elas vão comprar mais ou vender? Tirar o saldo. Ou tirar o saldo. Eu não sei a resposta. Espero que comprar mais. Ainda não, né? Mas... Não, ainda não é o momento, mas eu espero que as pessoas, né? E eu tenho feito um trabalho para isso, né? Eu acho que a gente como comunidade dentro do mercado financeiro, a gente tem que trabalhar para que não aconteça o que aconteceu com a Bolsa no Brasil nos anos 60, 70, em que muita gente investia na Bolsa, mas aí teve um período muito ruim, que todo mundo se machucou muito nesse período, né, nos anos 80 principalmente, teve a quebra de Bolsa, etc, né? As pessoas saíram da Bolsa e nunca mais voltaram. E construíram tudo uma narrativa ruim a respeito da Bolsa. Então acho que a gente tem que fazer um trabalho para educar as pessoas de que é um investimento de risco. Por outro lado, é um investimento de risco que pode te dar muito retorno e que é importante você ter uma exposição a essa classe de ativos, né? A gente estava comentando no começo da nossa conversa que muita gente tem muito imóvel, muito imobilizado, e é uma coisa cultural, né? Acho que das nossas raízes portuguesas. Os portugueses adoram, né, um imóvel. É um pouco de ter apanhado bastante, né? Na bolsa e procura imóvel, dinheiro na poupança sumiu. E tinha muita inflação, dinheiro... Exatamente, então o pessoal gostava muito de ativo real. Só que hoje, sinceramente, não vale a pena você ter seu próprio imóvel. O que vale a pena é você ter um fundo imobiliário, por exemplo. A gente bate muito nessa tecla. Ainda mais pela cultura, né? Você não está deixando de investir de fato em imóveis, é claro que não é a mesma proporção, mas querendo ou não, você está no mesmo setor, né? Você tem o mesmo tipo de risco, né? Só que você não tem encheção de saco do inquilino. Cartório. Não tem problema. E assim, você tem um portfólio, porque você pode, como pessoa física, comprar um apartamento, 2 apartamentos, 3 apartamentos. Pode comprar 10 apartamentos, mas você nunca vai ser tão diversificado quanto um fundo imobiliário, por exemplo, que tem só num dos shoppings 200, 300 lojas. Um problema do fundo imobiliário é a impaciência do investidor, né? Porque quando o imóvel dele tá lá, ele não sabe quanto tá, ele tá na cabeça dele quanto tá valendo. Agora quando ele vê o númerozinho lá o dia inteiro, aí ele fica um pouco mais desconfortável. Mas... O que eu digo para as pessoas sempre é o seguinte, olha, não se preocupe com as variações do mercado, não se preocupe, porque o mercado é assim, ele é volátil, ele vai variar. Né? É uma questão de oferta e demanda diária. Tem dias em que o mercado vai subir, tem dias que ele vai cair. E é diário isso. Às vezes tem um investidor grande querendo sair, sua ação cai muito num dia. Mas isso não é relevante no longo prazo. E é no médio e longo prazo que você tem que olhar. Eu até não me considero um investidor de longo prazo. A gente estava falando, né, antes de começar a gravar, que eu mantenho posições de 9 até 18 meses, 16 meses, 18 meses. Eu não me considero um investidor de longo prazo, eu me considero um investidor de médio prazo, que olha oportunidades dentro de setores específicos que eu acho que vão performar bem para o estágio da economia que a gente está, em empresas que estão tradando, né, que estão operando a valores que eu considero muito baixos em relação ao potencial. Essas teses demoram de 8 a 12 meses para começar a se materializar. E elas vão atingir o ápice mesmo, né, em 18 meses. Agora, tem investidor que tem ação por 5 anos, por 10 anos, né? Tem estilos diferentes, né? E muita coisa funciona. Para a estratégia que eu uso, eu sempre penso nesse período relevante de investimento de até 1 ano e meio, que é até onde eu acho que eu consigo enxergar a economia e a empresa, né? Acima disso eu acho difícil. Que eu gosto de deixar sempre fresco na cabeça dos meus clientes é de fato estar sempre se atualizando sobre seus cases, sobre suas empresas, sobre seus fundos imobiliários. Isso é fundamental. Você fala, né? Não existe empresa para comprar e esquecer. Eu já falei isso várias vezes, né? Não existe empresa para comprar e esquecer. Você tem que ter um acompanhamento, não todo dia, mas pelo menos a cada 3 meses sentar, rever seu portfólio, ler. O que eu falo
falo sempre é o seguinte, quando sai um relatório, mesmo que eu não concorde, que eu não gosto do analista, enfim, eu leio. E eu leio porque ele tem pontos relevantes. Agora, o que acontece? Eu me preocupo não com quanto a ação caiu ou subiu. Eu me preocupo com como a empresa está se posicionando no mercado, como aquele setor está performando em relação à economia e como está o operacional daquela empresa, né? Então, às vezes você tem empresas em que o operacional está ruim. E aí, você tem que pensar na empresa realmente como se você fosse sócio dela, porque na verdade você é. Sim. Então, sei lá, se você tem, por exemplo, aqui, nós estamos num café, né? Se você é dono aqui do café, você não vai ficar hora a hora, dia a dia, olhando o faturamento. Por quê? Porque tem dia que é feriado, tem dia que vende mais, tem dia que vende menos. Essa volatilidade, ela é normal, é da economia, funciona assim. Às vezes você vende mais, às vezes vende menos. Mas o fato é o seguinte aqui, o que você tem que olhar é, vamos olhar, esse trimestre o café vendeu mais ou menos do que o trimestre anterior, vendeu mais ou menos do que nesse trimestre no ano passado. Você quer ver a evolução. E você quer ver que tipo de evolução? Tem coisas que demoram. Por exemplo, digamos que a gente tem um café aqui e a gente aumente o número de mesas. Tinha gente que vinha aqui que passa a não vir porque estava sempre cheio. Até o cara entender que ampliou, demora um tempo. Por exemplo, a gente pega aqui e coloca uma máquina de café mais rápida, para tirar café mais rápido, para girar aqui mais rápido. Comprou hoje, mas a máquina ainda precisa chegar, precisa treinar a equipe, precisa... Então até você começar a ver esses resultados, demora, não é uma coisa assim simples. Por isso que você tem que sempre olhar as empresas desse ponto de vista, né? Sendo sócio mesmo. Você é sócio e você tem que ver se a empresa está melhorando, se o management está fazendo aquilo que ele falou que ia fazer. Não adianta só prometer, né? Não adianta, você tem que ver a entrega. Eu mesmo que eu esteja ganhando dinheiro numa ação, mas se eu vejo que a gestão não está entregando o que prometeu, eu corto. Quem eu gosto muito de citar para meus clientes, eu não sei se você conhece, é o Felipe Fischer. Tem um livro, Ações Comuns, Lucros Extraordinários. E ele cita bastante a importância de investigação da empresa, de você sair só daqueles relatórios bonitos do gestor e fato de pesquisar a administração da empresa, o que ela está fazendo para mudar, setor de pesquisa. Então ele bate bastante nessa tecla de você ver mais a evolução, não só em número, mas fato... Evolução qualitativa. Isso, justamente. Eu acho que a evolução numérica tal é importante, mas não é o mais importante. Você veja, por exemplo, o seguinte, uma empresa, né, como o Nubank, né, que não está na bolsa. O número dela, o prejuízo triplicou, mas ela está com 16 milhões de clientes. E é o que eu falo, pensa bem, ela tem mais ou menos agora 16 milhões de clientes, o Itaú tem 40. Só que olha quantos anos tem o Itaú, olha quantos anos tem o Nubank. Vamos falar a verdade? 370, eu acho, milhões que foi o prejuízo. Isso daí dá menos de 100 milhões de dólares. Não é nada, não é nada. Não, e sem contar que a gente mudou o paradigma de crescimento, que é o que eu sempre falo lá no Close Friends. Veja bem, olha só, se a gente vai construir um prédio, vai demorar 3 anos para construir, certo? Uhum. Por 3 anos, você vai colocar dinheiro lá para construir. Esse dinheiro que você está colocando, está construindo o prédio. Você não vai ver dinheiro, digamos que você não vendeu, escolheu não vender nada no lançamento. Você escolheu construir o prédio e depois vender. Você está colocando dinheiro lá todo mês. Mas uma hora o prédio vai ficar pronto. Quando ficar pronto, você vai ganhar dinheiro, porque você vai vender o prédio por mais do que você colocou nele. Agora, eu acho interessante muita gente falar, isso aí é bolha, tal, não sei o quê. Tá bom. Só que qual que é a diferença de a empresa estar tendo prejuízo e o acionista ter que colocar dinheiro, de você estar construindo um negócio que todo negócio, quando você começa a construir, é deficitário. Na administração, há 30 anos atrás, não existia empresa, ninguém aceitava empresa em menos de 2 anos dando lucro. Não tem como, porque é o seguinte, a empresa está dando prejuízo, por quê? Porque ela está crescendo. Então você tem que olhar esse prejuízo, na verdade, como uma parte do fluxo de caixa negativo dentro de um período de investimento, que pode ser longo. Que de fato é normal, né? Mas quando a gente investe na bolsa, a gente não... A pessoa não pensa assim. Ela não traz essa... A pessoa acha... Não é tão muita concreto. gente acha que a ação é um símbolozinho lá que pisca pra cima e pra baixo. Não é isso, gente, né? Então, eu tô citando até o Nubank porque é um caso que não tem ação na bolsa ainda. Vai ter. Mas veja bem, olha só.
o fato de eles estarem perdendo dinheiro nada mais é do que um fluxo de caixa negativo para o negócio crescer. Por quê? Porque eles estão investindo em quê? Em sistema, em ampliação, tudo isso é importante. E tá dando certo. Tá De fato, dando os clientes certo. estão crescendo numa velocidade muito grande. Muito grande. Número de E não clientes. tem nada de errado com uma empresa dar prejuízo. Não, eventualmente, se a empresa só dá lucro, ou ela está num monopólio, ou ela está sendo extremamente conservadora e não está crescendo, ou ela já colocou um dinheiro muito grande na frente e agora ela só está recebendo o dinheiro de volta. Que é o fluxo de caixa, né? Tá. Fluxo de caixa. Então, por exemplo, se a Sanepar, o CCR, essas empresas, né, que as pessoas gostam de concessão, saneamento, energia elétrica, olha quanto dinheiro o cara tem que colocar na frente como capé para depois começar a receber. É um projeto como outro qualquer. As empresas são projetos. Elas podem, dentro das empresas, ter mais de um projeto. Mas uma empresa é um negócio. E um negócio tem capex. E às vezes o prejuízo que você vê, contábil e tal, ele é um capex. Podemos falar um pouquinho sobre o dólar? Podemos. Que é uma coisa que Vamos falar. eu acho que você já estava avisando, né, no Close Friends, que achava que ia desancorar. Eu acho. Já desancorou agora, né? Ou ainda não? Cara, eu acho que o dólar tem um risco significativo de ir para R$5. Não é o caso base, porque depois todo mundo vai pegar essa gravação, vai falar, o Renan falou que foi para 5. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que tem um risco considerável de ir para R$5. 4,50 já tá. Bem aí. 6. Né? 4,50 já tá. O que eu tenho dito? Eu dito o seguinte, olha. O que o investidor estrangeiro olha? Ele olha para o mundo, ele não olha para o Brasil. Quem olha só para o Brasil somos nós, que aliás é um viés, chama home bias. É um viés de você olhar para aquilo que está mais perto de você. Né? E se você olhar, quer dizer, o brasileiro, infelizmente, pouco tem exposição à bolsa. Menos Sim. ainda tem exposição lá fora. A exposição lá fora é zero praticamente. O que eu tenho dito é o seguinte, olha, o diferencial de juros, que é assim, tem a taxa americana de juros, tem a taxa brasileira, Certo. tem a taxa europeia, taxa, enfim, japonesa, tem várias taxas, taxa mexicana, etc. O diferencial de juros, que é a diferença da taxa lá fora, né, e a taxa aqui dentro, né, ficou muito pequena, não compensa o risco, né? Então hoje é melhor, se você é um investidor estrangeiro, você investir no México, pegar dinheiro emprestado no Brasil a taxas baixas e colocar na Argentina, colocar na Turquia, colocar no México. E aí você vai ganhar lá um spread, que é esse diferencial de juros. Então eu acho que o dólar agora é uma questão estrutural. Nós vamos ter uma moeda mais fraca estruturalmente. Para o pessoal lá do Centro-Oeste é bom. É bom. É bom. Vende soja. Vende soja, dólar. vende... Exatamente. De fato é. Então vende soja, que mais? Milho. Soja, milho. Tem agropecuária também, né? Então, Exportação grande. eu acho que é isso. Para esse pessoal é bom, mas o dólar vai ficar mais fraco estruturalmente e eu acho que a gente tem que se acostumar com essa realidade. Eu acho que tem uma possibilidade do dólar desancorar. O que é desancorar? Desancorar é o dólar subir aí com volatilidade, como aconteceu já em abril de 2018, quando teve a greve dos caminhoneiros. Na verdade, a greve dos caminhoneiros foi provocada pela alta do petróleo no mercado internacional e pela alta do dólar aqui. Agora, a perspectiva não é de alta do petróleo, né? Mas a alta do dólar está aí. Então, existe um risco ainda de a gente ter dificuldades aí por causa do dólar. Né? Perfeito. Pessoal, acho que esse foi o vídeo. Obrigado. Renan, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Foi um prazer. Fica o convite aí para os seus clientes e por favor, não deixe de seguidores acessar para assinarem aí o teste do Close Friend por 7 dias. Pode cancelar, é grátis. Cancelando, nada é cobrado. E acho que você está gostando, eu estou gostando. Eu também. recomendo bastante. Eu sou assessor, mas eu tô tendo diariamente uma aula com esse cara e não me arrependo. Recomendo muito a Te vocês. agradeço as palavras, espero que a gente continue interagindo e espero ter mais gente aí no Close Friends em breve. E fiquem à vontade para me procurar, você sabe, eu sou bastante acessível, meu WhatsApp está disponível, meu direct no Instagram, Twitter, eu estou sempre disponível, adoro conversar e espero poder ajudar aí o pessoal. Falou, galera. Obrigado, valeu.